Sesc Cultura ao Quadrado tem o prazer de receber o DJ Rafa Santoro, uma das grandes referências do hip hop no Distrito Federal. Rafa, um prazer mesmo te receber e você tá em todas. Fiz entrevista com o Japão, com o X, falaram de você, depois fiz entrevista com o Fred do Patubatê, falou de você também. Você não tá só na cena do hip hop, você tá no geral. Graças a Deus, né? Eu circulo na cultura, né? Em todos os... Onde eu puder circular, tá presente, com certeza. Assim, um prazer estar aqui com você. Eu já percebi que você transita muito bem em todas as áreas, né? Sim, sim. E a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, eu estava falando, você começou no break, né? Aí você falou, não foi só no break, antes disso eu já dançava. Já. Eu comecei a dançar com 6 anos de idade. Gente, mãe casa, bailarina... Assim, pai maestro, a primeira coisa lá em casa era dança e música, né? Era assim, obrigatório. Você podia fazer qualquer coisa, assim, de profissão, mas fazia parte da educação. Que maravilha! Que coisa linda! Como a gente perdeu isso no Brasil, né? Se perdeu muito. Acho que não só o Brasil, no mundo inteiro, né? Né? Agora, assim, em alguns países onde a música, né, as artes, a dança ainda são obrigatórios na escola, aí eles se desenvolvem mais, né? E às vezes até descobrem talentos, exatamente, né? Porque às vezes você nem sabe que você tem um determinado dom e se você tem a oportunidade na escola, então é maravilhoso. Né? Mas eu acho que não é nem só isso. Talvez você não tenha obrigatoriamente ser artista ou fazer arte, mas isso te dá noção de cidadania e te dá noção de você conseguir filtrar o que é bem feito, o que é mal feito, o que é original, o que é ruim, né? Porque se você aprende um pouco a filtrar, entender o processo da cultura, você também começa a ser mais exigente, né? Sim, com as coisas que você quer ouvir e ver, né? Uma crítica mais apurada. Isso. Mas só para contextualizar aqui, a gente está falando de mãe bailarina, Gisele Santoro, Isso. que é uma marca, é uma grife de Brasília. Com certeza. E Cláudio Santoro, o maestro que dá nome ao nosso teatro, que infelizmente permanece fechado. Segue fechado. A gente já perdeu a conta, né? É muito triste para um teatro não estar acontecendo nada, né? Ser um prédio fechado. Eu acho que não há tristeza maior, cara. Porque você vê um monumento às artes fechado. Ainda mais ali, né? Que está no coração da cidade. No centro pulsante de Brasília. É o Teatro Nacional de Brasília, Ou Cláudio seja, uma Santoro. referência federal, né? Sim. Não só para Brasília, mas para o Brasil, né? Agora, fala um pouquinho dessa cena hip hop. Você começou no break, depois foi pro rap. Como é que foi essa história sua de amor e dedicação a essa cena? Eu fui daquela primeiríssima geração do break, né? Na época ainda fazia aqueles passinhos Michael Jackson, andava de luva, sapatilha, essas coisas todas. De lá eu comecei a fazer pequenas montagens pro pessoal dançar nas rodas e tal. E aí, essa evolução para ser DJ foi uma coisa natural. Aí comecei a arriscar, a tocar. E aí comecei a acompanhar alguns DJs de Brasília, que já eram famosos, que tinham programas de rádio e tudo mais. Comecei carregando disco, dançando para eles também. E depois comecei a tocar e comecei a frequentar alguns bailes nas periferias. Às vezes tinha espaço em uns para tocar e comecei a fazer uma certa carreira. E aí, automaticamente, comecei, assim, houve essa necessidade de trabalhar em estúdio. E aí, do estúdio, virei engenheiro de som, produtor musical. E aí, minha carreira foi... Mas não foi nada planejado, mas foi uma coisa assim que foi acontecendo naturalmente. E você está falando em engenheiro de som, você fez um curso nos Estados Unidos. Isso. Eu ouvi uma história que você passou fome para comprar um equipamento, é isso mesmo? Fome assim não digo, mas é que eu tinha o dinheiro contadinho. E eu tinha passado por Nova York antes, porque meu curso era em Ohio, e eu queria comprar um sampler, porque eu sabia que o sampler, para quem não sabe, o sampler é um equipamento que você faz amostras digitais e depois toca no teclado. E sabia que esse equipamento ia fazer a diferença nas minhas produções. Eu precisava muito de um sampler. E eu sabia que o dinheiro que eu tinha para o almoço durante 3 meses era o dinheiro para comprar o equipamento. Então, em vez de almoçar, eu não almoçava. Praticamente passou fome, então, pra tomei comprar café, só tomava um lanche à noite, eu não almocei, né, pra poder ter esse dinheiro na volta. Eu passei por Nova York, peguei a loja e era um usado ainda, né, não era nem um novo.
E aí eu trouxe para o Brasil e realmente fez a grande diferença na minha Ou vida. seja, conseguiu, valeu a pena. Valeu a pena. Agora, você também tocou muito no começo, você tocava muito em festinha, né? Sim. Eu sou da época que a gente tirava nos apartamentos, tirava os móveis ali do meio e todo mundo dançava, colocava um som e todo mundo dançava ali no meio, né? O meu problema era que eu anunciava na rádio, né? Meu Deus, a festinha do seu apartamento ia pra dava rádio. umas 300 pessoas. Dava polícia embaixo do bloco, era uma Meu confusão Deus. danada. Mãe e pai deviam amar isso, né? Não, eles estavam viajando. Os vizinhos é que não amavam. Mas você sabe como é que era nos anos 80, né? Anos 80 não tinha assim muita lei, regra, essas coisas. Era muito bagunçado. Mas numa dessas, aí papai descobriu. E aí ele falou, agora me expulsou assim de casa, né? Gente. Mas foi assim, claro que foi uma lição, né? Sim. Foi aí que eu arrumei meu primeiro emprego no estúdio. Ah, olha só. E aí eu voltei e aí deu tudo certo. Então acabou a males que vem pra bem, Exatamente. Né? Você também tem uma experiência muito grande de morar em vários lugares, né? O apartamento da sua família era na Asa Norte. Sim, ainda é. Ainda é. É um apartamento funcional da UNB. Aham. Mas você não morou só na Asa Norte, você já explorou muitos cantinhos do quadradinho, Só que em Brasília né? eu já morei em São Sebastião, já morei em Taguatinga, Ceilândia, já morei em vários lugares. E o que você sente? Porque a gente sente em Brasília coisa muito apartada, né? O plano piloto e as outras regiões administrativas bem separadas, não só geograficamente, mas tem várias questões aí também de preconceito, várias coisas que separam. Você percebe diferenças das cidades? Assim, por exemplo, o que é produzido em Taguatinga, Ceilândia, do que é produzido em Sobradinho? Tem muita diferença? Sim. É fácil você ler o que é a produção cultural de cada uma dessas regiões? Sim, o modo de fazer, o modo de pensar, o modo até de produzir. Claro, no hip hop, então, isso ficou muito característico. Existiam algumas épocas que o rap muito forte era na Ceilândia. Depois teve uma época do Entorno Sul, lá pro Gama, que os grupos de lá estavam muito estourados. E depois veio toda uma cena de São Sebastião, muito forte para aqueles lados, né? Até mais para fora, Jardim ABC, aqueles lugares assim todos. E aí, depois, a cena de Planaltina, que cresceu pra caramba também. Então, toda a região, assim, tinha, não vou dizer caciques, mas coletivos, movimentos, pessoas e grupos que se destacavam e levavam aquilo, a sua região para as outras regiões, né? Tinha um destaque, vamos dizer assim. E que tinha uma cara própria. E tinha uma cara própria. Você sabia, por exemplo, esse grupo aí deve ser do Gama, pelo som eu já tô sacando Sim, porque era um movimento que começava e tinha uma certa característica, não só no modo das músicas, como é que era, mas das letras, do que se falava, você entendeu? Saca? Então você tinha muito aquela característica da Ceilândia, tinha muito que estava acontecendo em São Sebastião, muito lá em Planaltina, que depois desenvolveu com o Tribo da Periferia. Primeiro foi o Código Penal, depois com o Tribo, assim, todo um jeito diferente de fazer música que se exportou. E Brasília exportou, o DF, né? Exportou esse caldeirão de ritmos para o Brasil inteiro, né, cara? E é reconhecido, né? Totalmente. Isso é reconhecido. Totalmente. Quando você fala de rap... A gente fez a mesma coisa que o rock nacional fez na época dos anos 80, a gente fez a mesma coisa aqui. Só que o rock estava nas grandes gravadoras e estava na televisão, a gente não. Uhum. Mesmo assim, vocês conseguiram quebrar essas barreiras e deixar uma marca muito forte, que até hoje as pessoas reconhecem. Sim. No Brasil inteiro. Porque Brasil eu inteiro. que sou de Brasília, quando se fala de rap, se fala muito da Ceilândia. Em qualquer outro lugar que você vá... Porque Ceilândia foi muito cantada. É. E muitas músicas que estouraram fora de Brasília se falava muito na Ceilândia, principalmente nos anos 90. Uhum. Então, Ceilândia assim, qualquer grupo mais famoso de outro estado, principalmente São Paulo, os caras vinham para Brasília. Não, a gente quer conhecer a Ceilândia, quer tocar na Ceilândia. Então era uma coisa muito, entendeu? Mas os outros centros começaram a criar a mesma importância também. Uhum. Correr atrás, Correr né? atrás. Muito obrigado, Ceilândia! Agora, a gente fala muito dessa questão da cara própria das regiões administrativas, mas Brasília, o Distrito Federal, tem uma cara muito singular nessa questão da produção na cena hip hop, não tem? Sim. Que é diferente, por exemplo, da cena produzida em São Paulo, em outros estados. Brasília tem uma característica muito particular. Não só rítmica, mas no modo de fazer música. Mas é porque aqui a gente começou com o mercado, Márcia. Foi diferente. Por exemplo, no Nordeste, muito do hip-hop começou com a militância política, principalmente.
Então, eles tiveram que se organizar em coletivos, em política, entrar mesmo. E outros centros começaram com social, muito na veia social, e construíram coisas na veia social. Brasília foi como São Paulo, houve um mercado que a gente criou. Então, tinha loja de disco, loja de roupa, gravadora, grupos. Então, toda essa consciência social e militância veio muito depois. Porque a gente já tinha um mercado estabelecido, entendeu? Não é que as pessoas não tinham esse tipo de coisa, mas não era tão forte igual era em outros centros que tiveram que ir por esses lados para poderem serem reconhecidos. A gente já tinha um mercado. Vocês tinham um público já fiel. Tínhamos público, já tínhamos mercado, já tínhamos lugares de shows, de apresentações, entendeu? Tínhamos equipes de som muito fortes espalhadas nos 4 cantos do DF. Então, era uma cena que estava rolando já, entendeu? Tanto que toda essa conscientização do social e da militância foi uma coisa que veio começar na virada do século, veio começar depois, quando já estava muito bem estabelecido aqui o rap. Mas o rap tem eu acho que tem uma essência muito engajada, Sim, né? Sim, tem, mas era uma coisa muito mais, um modo de se expressar, de falar das coisas, que é um jeito de você fazer o social, do que na parte realmente de botar a mão na massa, vamos dizer assim, entendeu? Que é uma coisa, os pontos de culturas começaram depois, essa coisa toda, e ONGs, e entender como é que a máquina também do governo funciona para poder utilizar os recursos para fazer projetos, esse tipo de coisa. Isso demorou um pouco. Eu vejo muita gente fala que a cena do rap, do hip hop em geral, em Brasília, no Distrito Federal, é muito forte, mas que nem sempre isso foi aproveitado da melhor maneira por uma falta, às vezes, de uma visão mais profissional de mercado. Isso procede? É isso mesmo? Não, assim, de você não saber, por exemplo, como amarrar um bom contrato, ou como conseguir Mas todo mundo da nossa geração não tinha... Era verde. Claro, a gente não tinha ninguém para direcionar, a gente era os pioneiros, a gente era enganado constantemente. Era mesmo, né? Porque eu produzi o D Menos Crime, que vendeu 120 mil cópias, foi um dos meus primeiros discos de ouro. Tive que receber meu cachê de produtor através de advogado. Meu Deus! Ainda pagar honorários advocatícios. Era desse jeito. E o povo embromava mesmo. O quê? Não pagava, não. Eu enriqueci muito dono de gravadora. Que loucura, hein? Nossa geração fazia muito mais por amor do que hoje em dia. Não estou dizendo que hoje em dia não faz. Mas é diferente com a internet, com as redes sociais. O empreendedorismo está mais forte. A gente não. A gente queria ver nossa música tocar em rádio, queria gravar disco, estava muito no oba-oba, naquela coisa. Não tinha essa coisa de conscientização, de fazer realmente certo, os contratos, essa coisa toda, nada, tava pouco... Era na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Na unha, né? Pegava na unha ali e ia em frente. Foi um grande problema para nós depois, porque quando a gente amadureceu e viu, poxa, a gente construiu um movimento, uma cultura, mas não construiu nada para nós, todo mundo começou, quando amadureceu, mas eu não tenho nenhum apartamento, não tenho onde cair morto, não tenho nada, entendeu? Foi aí que a pessoa começou a pensar um pouco mais no negócio, mas já tinha entrado uma outra geração. A ficha caiu um pouquinho tarde nesse caso. Caiu tarde. Para mim, por exemplo, caiu muito tarde. E você é uma grande referência mesmo, né? Eu falei no início que você foi citado pelo X, pelo Japão, pelo Fred do Patubatê, que já é uma outra vertente, né? É um outro tipo de música, um outro tipo de som, Sim. Mas que você é referência para todos eles. Todos eles falam de você como assim, não, quando o Rafa falava, é legal, a gente ficava tranquilo, porque era como se fosse um selo de qualidade, assim. Cara, era uma coisa muito instintiva, né? Eu não sei nem explicar como, mas... às vezes, aquilo que não era nem um pouco planejado virava um hit. E aquilo que você planejava demais não acontecia, entendeu? Isso é engraçado. É muito engraçado. Então, muitas das coisas que... Eu sempre falo para as pessoas, muitas das coisas que veio do coração e que não tinha pretensões acabaram estourando muito fortemente, né? Eu te dou um dos exemplos mais recentes da música Rosas, do Atitude Feminina. Quando a gente terminou essa música no estúdio, vou te fazer a expressão facial que todo mundo, quando ouviu a música no estúdio, fez. Nem tinha um pingo de... Não, todo mundo falou assim, gente, isso é muito pesado, isso não vai tocar em lugar nenhum, ninguém vai gostar dessa música. Hoje meu amor veio me visitar e trouxe rosas para me alegrar e com lágrimas pede pra voltar. Hoje...
Depois de uma semana de lançamento, foi um negócio assim, foi um fenômeno. Um fenômeno. As mulheres E é um ligavam para as rádios comunitárias, ameaçando, ou você toca ou a gente invade. Era assim, nesse nível. E a gente nunca achou que aquilo ia ser um estouro do jeito que foi. Nunca. É engraçado. Assim, não É, tem, não não tem explicação, fórmula. Não tem fórmula. Não tem Não receita tem. de bolo para isso. Não, né? não tem. Mas uma coisa pode te falar, aquilo que é feito com originalidade, quando eu digo originalidade, não é uma mensagem falsa, não é uma coisa que a pessoa está fazendo só para conseguir fama e dinheiro, mas não vive isso. Aquilo passa de alguma coisa, essa energia passa para a música, passa para as pessoas e aquilo vai, entendeu? A gente está falando dessa coisa da paixão e dessa coisa, dessa gana dessa geração de ir lá e fazer. A gente viu muito isso também no rock na década de 80 e depois no rap na década de 90 aqui em Brasília. E eu achei interessante porque eu ouvi outro dia você falando que teve uma cena ali do rap em frente ao Foods. É. Eu achei super A lanchonete interessante, Foods. que era um marco do rock, das bandas de rock. Aborto Elétrico se apresentou ali, Plebe Rude, as grandes bandas de rock da Então, década de 80 ligavam o amplificador ali na tomada do Cine Carinha ali, Exatamente. do Foods e faziam a... Lá, na verdade, foi um dos primeiros grandes concursos de break, em 84, promovidos Sério? pelo Elívio Blow e Alexandre Medeiros, que eram dois DJs da Atlântida, antiga Atlântida FM, e tinha um programa chamado Via 93. Eles foram, assim, praticamente os percussores de trazer esse eletrofunk, essa música break, essa coisa que depois virou rap, hip hop e tal. E eu acompanhava eles, entendeu? Eles foram praticamente os meus ídolos, entendeu? Depois a gente trabalhou junto. Eu e o Alexandre Medeiros, a gente fez esse mesmo curso nos Estados Unidos, a gente viajou junto para fazer esse curso. Ah, que legal. E o Elívio, depois a gente tocou junto. E são caras que eu devo muito à minha carreira. E eu ficava olhando eles tocarem, tocar disco para aprender e tal. E eu me lembro que as pessoas ouviam o programa sábado à noite até meia-noite e só saíam para as discotecas depois, entendeu? Tão massa que era o programa. E aí eles promoveram alguns concursos. E esse concurso foi na frente da Lanchonete Foods. Teve um futebol lá antes, né, de futebol de salãozinho. E depois 15 grupos se apresentaram lá, inclusive o meu. E a gente ficou em terceiro lugar. E o grupo do Leandronic, que também foi um grande produtor na época, ficou em primeiro lugar. Eles dançavam muito. Isso 84, 84. Ou seja, antes daquele primeiro concurso de rap que você promoveu. O concurso foi em 89. Foi 89, bem depois, né? E como é que foi essa cena desse primeiro concurso de rap? Imagina, foi no carnaval, foi uma loucura. No carnaval? No carnaval. Eu convenci o Jacinto, que era dono da Danceteria da Fonte, no Cruzeiro, a gente fazer os 4 dias de carnaval. Fazer Com o primeiro rap. dia, concurso, os 3 primeiros dias concurso de rap e o último dia final. Então todo mundo que veio dos 3 dias teve que ir na final porque tinha prêmio para torcida. E a gente só anunciou os 5 finalistas que iam se apresentar no dia. Então todos. Sensacional. Foi sensacional. Lotou. Foi Lotou, massa. juntou gente pra caramba. Nossa, só não lotou mais quando eu trouxe o Thaís de DJ1 pela primeira vez aqui, entendeu? Foi nesse mesmo lugar e foi assim, veio gente de fora, de outros estados. Foi uma loucura. Vira uma febre, né? Virou uma febre. Qual é a importância da gente ter festivais como esse que vai ter agora, promovido pelo Sesc? Porque a gente tem a cena ainda do rap muito forte, a gente vê que as pessoas ainda são muito ligadas nisso. Um exemplo você acabou de dar, que é o Rosas, das meninas do Atitude Feminina. Ainda tem essa ligação, especialmente da periferia, das quebradas, com o rap. Tem, com certeza. Qual é a importância de ter um projeto como esse, trazendo nomes, os principais nomes de Brasília se apresentando ali na Ceilândia e trazendo nomes também de fora, né? Que é o Sesc Rap Fest. Sesc Rap Fest. Né? Bom, em primeiro lugar, a importância é muito grande, porque você tem o nome do Sesc. E aí isso respalda, então um respaldo muito grande. Você entendeu? Porque se, uma entidade tão importante igual o Sesc está apoiando essa cultura, então é porque a coisa é muito séria. Então as pessoas, entendeu, que talvez não entendam muito bem, ou que entendem, mas até talvez queiram estar participando mais, mas não vão porque em alguns lugares porque tem até medo às vezes, com certeza vão estar num lugar igual o Sesc. Então o Sesc ele respalda a cultura, entendeu? E a gente, cara, com isso cresce. Tamanha importância para mim. O festival, com certeza, vai ter toda uma estrutura super profissional. Então, os grupos que vão se apresentar vão ter uma estrutura profissional, você vai ter o melhor para o público. Então, isso é muito importante. Essa excelência,
cara, isso é fantástico. E a troca também, eu acho que rola, né? Porque você tem gente Nos vindo bastidores, de fora. exatamente, entendeu? Porque você tá nos bastidores ali, nascem muitas parcerias, nascem muitos trabalhos nos bastidores Isso de deve ser festival, muito cara. bacana. É muito legal. Você estava falando que às vezes as pessoas até querem participar mais, mas às vezes tem um pouco de medo. É. Ainda tem um preconceito com o rap Não, ou acho com a que não é- cultura periférica? Não é nem um preconceito, por exemplo, quando eu fazia o meu festival, fazia no centro de Brasília, não é porque eu não quisesse fazer na periferia, é por causa do nosso sistema de integração viário não é muito bom, então o cara, para ir Pra de se deslocar. Sobradinho pro Gama ou pra Ceilândia é meio complicado, mas pro centro é um pouco mais fácil. Mas eu acho que você tem que ter essas ações nas periferias. As pessoas têm que começar a querer circular mais. Mas quando você fala no Sesc que você vai fazer isso dentro do Sesc, você tem uma segurança muito maior. Então as pessoas, entendeu, vão ter muito mais coragem, você entendeu, de levar suas famílias, de ir para um lugar. Eu estou dizendo, não é por causa do rap, não. Isso pode ser em qualquer festival, seja sertanejo, seja rock, seja axé, seja o que for. Entendeu? A família tem que se sentir segura para ir para um lugar. Tem que ter uma segurança. Eu acho que a gente volta naquele ponto da coisa muito apartada do plano piloto e das outras cidades. Sempre, E tem sempre. esse medo, um certo preconceito mesmo, eu acho. Né? Eu acho muito doido, porque eu, na minha adolescência, eu frequentava os bailes, tanto do Núcleo Bandeirante quanto da Ceilândia. Eu ia de ônibus, voltava, eu ia, curtia, e nunca me aconteceu absolutamente nada. É preconceito, ainda existe, só que o preconceito hoje não é nem com a música, é o medo da segurança, da Entendi. falta de segurança. De assalto, de repente ser abordado, Esse tipo de coisa. Você entendeu? Agora, Aham. se você tem um festival que com certeza vai ter uma segurança bem feita, você entendeu? Vai divulgar isso bem e tudo mais. Com certeza as pessoas vão. Se você tem não só bons nomes, mas as pessoas vão. E as pessoas estão 2 anos sem ir para eventos, elas querem ir muito. Elas querem. Eu tô voltando a fazer show, as pessoas elas estão num gás impressionante assim, cara. Impressionante. Elas Porque querem depois de 2 anos de confinamento, tá todo mundo desesperado, né? Pra ter vida normal de novo, e ir a show, encontrar as pessoas e ver os seus ídolos ali muito. Exatamente. de perto. É outra coisa. muito diferente de live. É Eu muito acho que as diferente. lives prestaram um papel muito importante durante o período de pandemia, mas é muito diferente você assistir um show Com certeza. pela tela ou ali naquela energia. A gente está falando da energia da música. Sim. É outra troca. Mas hoje em dia, por exemplo, muita gente do plano vai para cidades satélites. Uhum. Entendeu? Para consumir cultura. E é uma coisa muito bacana isso, porque Sim. você descentraliza também essa Com coisa de ficar certeza. todo voltado para o plano piloto, você reverte um pouco. Eu acho que essa coisa pulsante tem que ser, entendeu? As pessoas têm que vir para cá, as pessoas têm que ir para lá. Tem que ser assim, não tem jeito. E eu sempre digo também outra coisa, que eu acho que essas barreiras que a gente faz, a cultura quebra. Exatamente. A cultura é a melhor maneira de você construir essas certeza. pontes e de você fazer esse movimento inverso, né? Exatamente. Todo mundo vem para o plano. Não, agora a galera está indo em busca de opções culturais em outros E lugares. você fora sabe, do plano. cara, você sabe qual é o motor de você saber que um evento desse vai bombar? São os ambulantes. Né? Quando não tem ninguém ainda, mas tem uns 20 ou 30 ambulantes, fala, nossa, vai lotar isso aqui. Já é o Vendendo termômetro. comidinha. É o termômetro. Sensacional isso. Eu nunca tinha Sensacional. parado para pensar Mas nisso. é. Sensacional. Que legal, que legal. Porque aqui você sabe que espalhou boca a boca e tal, não sei o que, os caras vão lá para vender, porque sabe que vai encher. Então vamos ver quanto que vai dar de ambulante nesse Eu festival espero de que rap. muito. Eu tenho certeza disso. Com certeza. Rafa, eu queria saber como é que estão os projetos futuros. Porque eu sei que você está sempre ligado num monte de coisas ao mesmo tempo. Nossa. Você não é um cara de fazer um projeto só ou se dedicar a uma coisa única. Então eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho o que você está fazendo Márcia, agora. nos 2 anos de pandemia, eu produzi 43 singles e 3 álbuns. Nossa, mãe. Além de um álbum meu de instrumental. Ou seja, a pandemia para você foi Cara, trabalho. Trabalho. Trabalhei muito. Incrível. Incrível. Assim, era a minha forma de me deixar não enlouquecer, vamos Não dizer assim. enlouquecer. E fui muito produtivo, graças a Deus. E, cara, tudo online, cara. Toda a colaboração com os músicos, gravação e tudo mais online, entendeu? Bom, eu tô envolvido tô editando o acústico que foi gravado em São Sebastião, do Atitude Feminina, que é um acústico muito legal que foi gravado numa biblioteca do Exu do Absurdo, com produção das Sebastianas, que é um coletivo lá. Sim, entendeu? sim. Muito atuante, inclusive. Muito atuante, entendeu? Então foi uma parceria minha com elas, com as Sebastianas. Cara, tá lindo. Tô terminando de editar o vídeo e mixar as músicas. Ao mesmo tempo, eu tô editando também o vídeo
e mixando o disco do F2, que é um cantor de Porto Velho, que é um artista meu, que fez um acústico também. A gente fez tudo aqui em Brasília. E são 2 projetos que eu tô, assim, bem... Tá me ocupando bastante tempo. Esse ano faz 30 anos do meu grupo com o Marcão, que é o Baseado nas Ruas. Eu consegui 2 tapes dos nossos 2 primeiros discos. Consegui comprar eles da gravadora lá de São Paulo e agora tô remasterizando e vou lançar nas plataformas. Né? Agora esses tapes são nossos, eu vou colocar nas plataformas. Então esse também vai ser... A gente quer fazer um grande show também acústico para comemorar esses 30 anos de grupo, né? Que é uma estrada muito considerável. Desde 92. Ainda mais no Brasil, né? No Brasil, é. Então, e trazer alguns artistas convidados e tal, a gente está nessa vibe. Então, esses, no momento, são os principais projetos. Fora disso, tem gravação marcada para janeiro com o pianista Pablo Marchini, que eu vou gravar várias obras de piano do meu pai, com ele tocando, né? Então, que tem essa outra veia, né? Essa veia de eu como engenheiro de gravação em outras áreas, né? Então tem bastante coisa. Aí também tem vou fazer isso com meu irmão, que são as mutações do meu pai, que vão ser gravadas pela Orquestra de Goiás, lá em Goiânia. E elas têm intervenção com fita magnética. Então a gente vai digitalizar isso. E tem toda uma gravação que é feita antes, você mistura isso e depois tem uma hora na partitura que a orquestra toca, você tem que jogar essa gravação no meio. Nossa, sensacional. É uma loucura. Então a gente vai estar nesse segundo semestre fazendo todos os processos. Seu pai era absolutamente experimental também. Muito experimental. Claro, tinha aquela coisa clássica e dentro das... Mas ele foi um dos pioneiros da música eletroacústica, né? Pois é, tinha um lado experimental assim muito forte. Total. E isso era porque a ideia dessa música é cada músico vai gravar sozinho, sem ouvir o outro, e a gente vai manipular isso, juntar tudo isso, e isso depois entra no meio da peça que vai ser tocada. É muito doido. É muito doido. Dá muita vontade de ouvir o resultado disso. Agora, é maravilhoso. O resultado nunca se repete. Nunca se repete. Agora, é maravilhoso vocês estarem resgatando isso. Porque eu acho que o Brasil... A gente falou do Teatro Nacional, que leva o nome do seu pai, mas eu acho que o Brasil não valoriza a memória. Não. É um país que não tem memória. E país que não tem memória tem muita dificuldade para manter a própria identidade. Mas começa que você não tem locais, não tem museus... Entendeu? Eu sou defensora, já falei com a sua mãe, que eu acho que o piano do seu pai deveria estar no foyer da Vila Lobos. Deveria estar ali. Pois é. Né? Uma peça para ser admirada e reverenciada pelos brasileiros e pelos turistas. Está com toda a obra do meu pai lá no apartamento, né? Até hoje não existe um local adequado para que esse material fique, né? Eu ouço isso de você, eu ouço isso da Valéria Cabral, da Fundação Atos Bulcão. Eu vejo a luta da família Bianchetti para manter o acervo do Bianchetti. Você vê que isso é da cultura em geral, não é só da música. Entendeu? E as pessoas não conseguem entender. Eu lembro de uma frase que meu pai me falou quando ele estava... O governo alemão, numa época, pagou para meu pai ficar 1 ano em Berlim só fazendo música, compondo, indo para os espetáculos, fazendo arte, cultura. Você vê como é que o pensamento, né? E quando terminou esse prazo, acho que era o ministro da Cultura, não sei lá, chegou... Maestro, o senhor tem que falar para o seu país que por detrás da cultura vem bons negócios. Claro. Que a cultura é que mostra como é que é o país para o resto do mundo. Claro. Entendeu? Então, com uma cultura forte, vem bons negócios. As pessoas têm que entender isso. E aqui não se entende isso. Entendeu? Infelizmente. Muito triste. Eu acho muito triste. Mas Aí vem tudo, né? Vem todas as culturas, vem os mestres dos saberes, você entendeu? Que passam isso oralmente. Vem toda uma parte que você tem que ter locais, tem que ter museu, tem que levar os alunos de escola para ir ver Sim, as crianças. As crianças veem participarem. Na minha época, o papai fazia os concertos da juventude, vinha gente de ônibus de todas as satélites das escolas ir lá para o teatro para ouvir a orquestra. Você imagina o quão é transformador, um negócio desse na vida de uma criança. Antigamente, uma criança que às vezes nunca viu uma apresentação, classes, não só de Brasília, mas das satélites, tinham auditórios. Ainda tem. Mas era na época, nos anos 80, funcional. Mamãe fazia uma turnê com os bailarinos. Por todas essas escolas se apresentando, entendeu? Eu sei que eu dancei muitas dessas escolas. E, cara, aquilo que eu falo, Márcia, não é você... Você pode descobrir talentos, mas é muito mais transformador para a vida inteira a cultura
entendeu? Do que você ser um artista. Você não precisa ser artista. Entender a cultura te dá uma outra sensibilidade, te dá empatia, te dá um monte de coisa. Te muda como pessoa, Te muda como para pessoa. melhor. Você consegue enxergar o mundo de uma maneira um pouco diferente. Sim, sem Entendeu? dúvida. Bom, eu queria conversar sobre vários assuntos. Eu queria até falar. Quero que você fale um pouquinho daquela época lá atrás, quando você dançava, porque a gente está falando aqui de dança também e tal, que vocês, para aprender os passinhos, tinham que ficar, às vezes, o dia inteiro em frente à televisão. Sim. É que eu adorei isso. Sim, pô, eu era um dos poucos caras lá que tinha um videocassete, né? Ah. Então a gente ficava... Tinha uma propaganda da Coca-Cola que tinha um movimento de break que a gente queria aprender. Então ia todo mundo lá em casa, passar a tarde inteira lá e assim, ficar com a televisão ligada e um cara ficava com o dedo assim perto do REC. Na hora que via a propaganda, fazia o REC no videocassete Gravava. pra gravar, pra depois a gente ficar reproduzindo isso e tentar fazer o mesmo passo. O pessoal que dança hoje não tem nem ideia, né, do Não que é tem isso. ideia o que é isso, porque o cara vai lá no YouTube e vê e acha tudo. Você entendeu? E põe isso em looping lá e pronto, acabou. O compromisso hoje, o pessoal deveria fazer muito mais coisa de Cara, qualidade a do gente que aquela época. ficava às vezes dias, não passava a porra da propaganda, ficava às vezes dias até... Sensacional. Sensacional, né? A gente era Sensacional. muito doido. É, e a gente era muito feliz também. Muito feliz, É uma geração que soube aproveitar todas as brechinhas que É tinha. verdade, verdade. Rafa, eu queria terminar com uma mensagem para o futuro, que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, e você que é um cara muito inspirador, não só para as novas gerações, mas você continua inspirador para as gerações Obrigado. também que te acompanharam desde o início. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas. Meu pai dizia pra mim, não importa qual música que você faça, mas faça com seriedade. E aí, ele falava, não é só na música. Qualquer coisa que você for fazer, que aquilo for te levar pra profissão, que você realmente vai ser... Se você for sapateiro, faça isso com seriedade. Então, meu recado é, quando você for levar alguma coisa que você realmente queira, não precisa ser dentro da cultura, mas que você queira, que seja sua profissão, faça com seriedade. Estude para fazer aquilo bem feito. E faça bem feito aquilo, não só para você, mas para as pessoas. Esse é o meu recado. É, compromisso. Compromisso. Levar a sério. A sério. Ser Exatamente. focado. Entendeu? E fazer com amor. E fazer com Eu amor. acho que fazer com amor... Oba-oba é muito legal como hobby. Eu acho que fazer com amor é uma coisa que dá um diferencial também incrível, né? Você fazer com Você verdade. sabe que viver da arte é quase utópico, né? É. No Brasil. Então, não é para qualquer um. Porque quando você realmente colocar na cabeça que você vai viver de arte, se prepare para pagar a boleta atrasado. É complicado demais. É complicado. Até para nomes tão consagrados como Sim, você. Sim. Esse é um recado também de... Gente, pense também no futuro, né? Aquilo que você falou, não deixa a ficha cair muito tarde. Não. Se você está na arte também, Exatamente. faça o seu pezinho de meia para garantir o Exatamente. futuro. A questão não é errado você receber bem até pelo que você faz dentro da arte. Você entendeu? Isso não é errado, porque é seu trabalho. Isso é certo, na verdade. Isso Entendeu? deveria ser a regra, né? Mas E muita gente, a gente infelizmente está passando por uma época da criminalização da arte, da cultura. Então, as pessoas estão associando que um artista tem que ser vagabundo e não pode receber dinheiro. Entendeu? E a gente precisa mudar isso. Precisa mudar essa mentalidade, sem dúvida. Sem dúvida. Rafa Santoro, muito obrigada Obrigado pela a você. entrevista. Obrigado. Um papo ótimo. Maravilhoso. Muito bom te receber aqui. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana com uma nova conversa super bacana. Fique ligado.